Show! Boa noite, galera. A gente vai começar agora a nossa apresentação da chave de reconstrução. Mas antes de falar um pouco sobre as nossas propostas do próximo ano, vamos começar a apresentar, né? Para quem não me conhece, eu sou o Paulo da 27, pode chamar de Gabriel também, presidente da chave de reconstrução. E falando um pouco agora da minha história no CAD, ano passado, lá no comecinho na série, eu desenvolvi um apego muito grande ao H8. Eu coloquei como missão própria que eu queria deixar minha marca aqui e eu queria promover o maior conforto possível que tivesse na França para que eu morasse aqui, independente se eu conhecesse ou não. E foi assim que eu fui parar nas A2 em 2023. E foi por esse comprometimento com a minha missão e pela capacitação que eu tive lá, que esse ano eu me tornei diretor executivo do H8, que seria o departamento que cuida aí de financeiro, projetos, tesouraria. E entre os projetos que eu já cuidei, posso citar tanto as ovelhas do bloco C, a vistoria do bloco H, temos também a questão do transformador do bloco B que está sendo quase entregue. Enfim, eu continuo tentando trazer sempre esse conforto como minha missão prioritária e é por isso que a gente se candidatou para a presidência. Bem, e aí galera, eu sou da ADC, crachinho para os mais íntimos também. Fui diretor financeiro do CAD ao longo desse ano, trabalhei muito mais na minha área. Eu sempre fui uma pessoa que gostava bastante de ajudar a comunidade, eu queria fazer alguma coisa pela comunidade, mas talvez eu não tivesse tanto essa característica social. O que eu fiz foi fazer o que eu sei fazer melhor, automação de processos, trabalhar com todo o meu, vamos dizer assim, o background ali de código. E isso é algo que eu sempre gostei muito no financeiro, é automatizar as coisas que a gente faz de forma ineficiente para tirar um pouco da carga de outros diretores e outros membros, assim como a gente conseguir utilizar esse tempo de forma mais eficiente. Outra coisa que eu foquei muito, e que é uma filosofia que eu sigo bastante, é pactos claros e amizades longas. É na transparência do CAD. Eu foquei bastante na questão do portal transparência, para a gente conseguir ter uma comunicação mais eficiente com a comunidade e com o dinheiro que a gente está utilizando de vocês, porque eu imagino que essa é a preocupação de muita gente. Como que esse dinheiro está sendo gasto de forma eficiente. E por fim, eu também nunca fui uma pessoa que ficava muito parada na minha diretoria. A presidência às vezes tinha até problema que eu ficava tentando me intrometer em outras, tentei ali ser diretor de gestão por um tempo, porque estava meio que sem. Então eu sempre tentava me intrometer nas outras coisas porque eu queria ajudar de alguma forma e às vezes eu ficava meio ocioso. Então a minha ideia era sempre tentar expandir. Por exemplo, eu atualmente estou como liderando um pouco ali o ITA-CE e como que a gente vai fazer a atuação lá no Ceará. Beleza, dando continuidade, né? Primeira pergunta. Reconstruir o quê, né? Você deve ver que duas pessoas que estão no DH8, teoricamente estão envolvidas com mais uma questão de infraestrutura, mas o que a gente quer reconstruir não tem nada a ver com as paredes do H8. O que a gente quer reconstruir é a moral do CAD com os alunos e com a administração. A gente quer voltar a ser o centro acadêmico que representa a vontade dos alunos e traz realmente medidas práticas para a gente. É isso que a gente quer fazer. Beleza. Agora passar um pouco sobre que problemas a gente vem, dentre todos os problemas do ITA e H8, que problemas a gente quer atacar. Vamos começar com uma parte mais externa, né? Que seria a ineficiência da DAI. Todo mundo sabe, não é segredo para ninguém, que os processos da DAI são sempre muito lentos, muito ineficientes. Se você quer registrar uma CP, demora muito. Se você quer assinar um estágio, demora muito. E isso só tende a piorar, visto que o efetivo da DAI está cada vez diminuindo mais e as atribuições da DAI tendem até a aumentar. Vocês não sabem? Esse ano a DAI diminuiu em 2 funcionários e existe uma projeção de talvez a DAI começar a cuidar da pós-graduação. Ou seja, você já tinha serviços que eram totalmente ineficientes e agora você tem menos pessoas, você vai ter mais atribuições, ou seja, tudo vai só se perder. Então, isso para a gente é um grande problema. Outra coisa seria o próprio H8, né? Com o tempo fica cada vez mais claro que o H8 tem mais e mais problemas. O H8 é tipo, uma estrutura muito antiga, tem problema da elétrica, problema hidráulico, muitas coisas. O H8 novo também já demonstrou muitos problemas, mesmo sendo um bloco que foi entregue recentemente. E não só isso, não só de estrutura tem problemas H8, como também administrativo. A administração está completamente sucateada. Isso está nítido para todo mundo. Outra questão seria a divulgação. Isso é uma coisa mais interna. Com a DC vai se aprofundar nisso depois, mas você já falando sobre isso. A gente sente, a gente percebe que a gente ficou devendo com a comunidade esse ano. Não adianta nada a gente fazer várias e várias coisas e não mostrar para vocês o que a gente está fazendo. E não é só sobre divulgar só para mostrar que está rolando. É divulgar para, sei lá, poder incitar essas discussões dentro dos grupos. Fazer a galera falar sobre os assuntos. Isso a gente não fez. A gente tentou levar tudo muito para nós e acabou não gerando discussões com os alunos para escutar a voz de vocês. Porque não só a divulgação, fala só sobre mostrar, quando a gente se expõe, principalmente em grupos e coisas assim do tipo, no Instagram, é aí que realmente rola de algo com a comunidade. Não é com fóruns ou algo assim do tipo.
É quando a gente manda uma mensagem no vídeo do Félix, é quando a gente manda uma mensagem no Caixa de Avisos e vem vocês da comunidade e fala com a gente privado. Então isso faltou muito, faltou esse diálogo com a área da educação. Além disso, a gente tem um problema atualmente na estrutura interna. Esse ano foi adotado o sistema de departamentos, que a ideia seria basicamente desafogar um pouco a presidência, tendo uma camada entre os diretores e a presidência para filtrar as coisas melhores e a presidência conseguir ter uma relação melhor externamente. Portanto, a gente sente que essa camada que foi criada entre presidência e diretores e membros, só acabou desengajando mais ainda os diretores e os membros também. O que é que faz você querer ficar no CAD? É você estar engajado na luta. Não é sobre você receber com hábito ou você estar coach na camisa. Você quer sentir o peso daquilo. E a gente sente que essa inflada que rolou na estrutura acabou perdendo um pouco isso, afetando inclusive o desempenho dos diretores. Mas agora vamos parar de falar de problema, vamos falar de solução. Vamos por partes, né? Começando com o problema da DEC que eu citei. Como a gente falou, a gente sente assim, escutando muito, principalmente o pessoal do PROC, os maiores problemas que a galera pega é muita questão de ACPs e, por exemplo, processo de estágio, assinatura de estágio obrigatório. Isso vai afetar muitas pessoas porque a galera precisa de documentos para conseguir fazer o estágio, então quer saber quanto precisa de ACP e acabou não tendo uma devolutiva da DAI. Atualmente, vocês não sabem, quem está comandando a parte do registro que vê essa parte é o Johnny. E ele é um cara muito competente, ele é um cara muito aberto, é super de boa de conversar com ele, é um cara da conta também, então ele é capacitado. E a ideia é a gente chegar nele, colar com ele e falar, essas são as demandas dos alunos. Os alunos não querem receber as ACPs deles, querem saber quanto tempo eles têm, querem estar no estágio rápido, é isso que eles precisam. E a partir disso, criar uma agenda de prioridades e conseguir desenvolver isso. Então basicamente o que vocês estão dizendo é que eu vou só falar com o Johnny e vai resolver tudo. Não. A ideia não é só jogar as coisas para o Johnny. A gente também tentar criar uma ponte entre alunos e administração. Seria basicamente o quê? Talvez o cara não consiga fazer isso de forma rápida. Talvez ele precise de mais gente, até como a gente falou, a efetividade em si está muito reduzida. Por que a gente não consegue fazer uma junção entre administração e alunos? Um cara que consegue fazer isso, nada se é um cara capacitado, pode ter alguém dentro do cara que é capacitado. Ou se não tiver, por que a gente não faz a ponte entre Ita Júnior e idade para resolver um problema desse? Então essa é um pouco da solução que a gente queria trazer. Agora falando sobre H8, começar pela reforma elétrica. Eu acho que perguntar para qualquer um qual é o maior problema da H8, acho que fica nítido que é a questão da elétrica. Transformador ruim, quadro de energia antigo, fiação muito velha, isso tudo é um grande problema, inclusive é um risco de segurança para os alunos. Só que isso é um grande problema. Não dá para a gente chegar aqui e fazer um puto orçamento da reforma elétrica, porque nem a gente, nem a administração vai ter dinheiro para pagar. Mas a gente percebe esse ano que a gente consegue pegar esse grande problema e transformar em pequenos probleminhas. Por exemplo, como eu falei, esse ano a gente já está tudo alerta para a gente trocar o transformador do B, que já vai dar uma melhoria muito grande de vida para quem mora aqui nesse bloco. Então a gente quer continuar a fazer isso. Então qual seria o próximo passo? A gente quer sentar com a administração, com a corretora de administração, o eletricista lá também, que a gente já tem contato, e falar, vamos reunir os problemas, vamos fazer uma agenda de prioridades, vamos ver o que é curto, médio e longo prazo, e vamos ir resolvendo. Talvez isso aqui a gente consiga, porque cabe no fundo de manutenção, isso aqui a administração pode cuidar e vamos seguindo. Por exemplo, a gente quer, próximo ano, trocar os quadros de energia do C, que de novo, não resolve o problema como um todo, mas a gente vai conseguindo resolver aos poucos e dando impacto. Outra questão, a moça. Para quem não sabe, o moço aqui, ele paga um aluguel de R$7.000 e a gente não vê nada desse dinheiro. Inclusive, quando quebrou os vidros aqui, estava tudo quebrado, quem reformou foi o projeto no ano passado, ou seja, saiu dentro do fundo. Ou seja, a nossa ideia seria a gente, a partir disso, conseguir talvez trazer esse dinheiro para a gente. Ou seja, a ideia inicial, por exemplo, seria trazer para o CAD como um todo mesmo. Porque aí a gente conseguiria tanto reverter toda a verba do aluguel para a manutenção da H8, como a gente também poderia, sei lá, a gente teria um controle em cima do valor pago pelo moço, então, sei lá, poderia negociar gasto, algum sentido, diminuir o preço deles. Mas beleza, como é que a gente não consegue isso? Pelo menos o mínimo que a gente quer é conseguir passar esse contrato para o ITA, para que a gente consiga, em vez de, como eu falei, reverter pelo menos esse dinheiro para o H8, que não acontece hoje em dia. E por último, a administração. Vocês não sabem, antigamente a administração tinha cerca de 5 funcionários. Era o CAP, mais 4 lá na sala e 2 eletricistas, que ajudavam a gente incluir nas horas. Isso era muito bom. Só que hoje em dia tem o quê? Tem um capitão, tem um soldado que não faz nada e tem um Félix. Então, um dia que você quer, sei lá, resolver alguma coisa lá, você chega da administração, o capitão está numa reunião no ITA, o soldado está em qualquer outro canto que não é lá e o Félix está pela H8. É muito ineficiente. Então, a gente já está falando com a Pró-Reitoria de Administração para melhorar isso. Aumentar o efetivo, talvez trazer talvez de volta os eletricistas para ajudar a gente nas OS e quem sabe até
e foi pausa para a reitora, aumentar, conseguir mais uma equipe. Porque aí, por exemplo, a administração não ficaria aberta só de 8 a 5, poderia aumentar esse horário, o que facilitaria muito para ajudar os alunos. Bem, outros nossos grandes pontos de foco ao longo do próximo ano foi uma falha que a gente viu que rolou muito esse ano, a comunicação com a comunidade. Por mais que o CASD, depois de 3 renúncias, a gente continuou fazendo muitas coisas, a gente ainda acabou se perdendo muito na hora de comunicar para as pessoas como que essas coisas estão sendo feitas, o que está acontecendo efetivamente. De nada adianta um órgão representativo da comunidade que não avisa para as pessoas o que está acontecendo. E dessa forma, as pessoas não conseguem opinar, elas não conseguem debater sobre um assunto que elas não têm conhecimento sobre. Então, o nosso objetivo ao longo do próximo ano vai ser muito focar nessa divulgação. Utilizar todos os meios que a gente tem, Filhos do Félix, Casa de Avisos, utilizar o Instagram o mais possível, talvez até mesmo o LinkedIn para fazer uma divulgação mais profissional. A ideia é a gente fomentar a discussão comunidade CASD sobre os assuntos que estão acontecendo, sobre os problemas que podem estar acontecendo e também sempre estar conscientizando a comunidade sobre o que está acontecendo. Nosso objetivo não é só jogar as coisas lá, mas é buscar apoio da comunidade para a resolução dos problemas, ideias. Muitas vezes, quando a gente joga sobre o Filho Félix, como o Gabriel falou, as pessoas respondem e falam: eu conheço um cara aqui que pode ajudar com isso, a ideia é interessante, mas dá para fazer essa outra coisa. Então é muito fomentar essa comunicação e essa cooperação CASD-comunidade que tem que ser feita. E além disso, a gente tem um objetivo bastante de profissionalizar a imagem do CASD. O que acontece é, a gente tentou profissionalizar o CASD internamente, mas para fora, para empresas, para o ITA, para a reitoria, pode parecer que a gente ainda está muito desestruturado, destabilizado. Nosso objetivo é, utilizando as redes sociais aí, com coisas um pouco mais bem planejadas, a gente quer propagar a marca do CASD como algo mais profissional. Dessa forma a gente consegue tanto mais respeito da administração, de todas as partes da administração, do DCTA, assim como a gente também consegue atrair mais empresas, talvez, para investir no H8. Fazer algo como a Loft, a Sunup agora que está reformando o Cineclube, ou até mesmo o H8 que está sendo reformado pela Embraer. Beleza. Agora voltando para aquela questão mais interna, né, do CASD em si. Como eu falei, o problema para mim desse ano foi a questão dos problemas que vieram junto do chefe de departamento. Então, para mim, a solução mais óbvia seria dar um passo para trás, reconhecer que essa não foi a melhor escolha e acabar com a estrutura de departamentos. Mas você deve pensar, beleza, vocês deram umas propostas, a maioria delas envolve você falar com a administração, parte externa, mas vocês falaram que foi criar um chefe de departamento para desafogar a presidência para poder ser tocado isso. Então, vocês voltando atrás, não seria um problema? A ideia, pensando nisso, para a gente conseguir também ainda ter contato com as diretorias, também ter esse contato externo, a gente sempre tem um braço dentro da pró-reitoria de administração, que seria manter um DH8. Ele não seria mais como se fosse um chefe de departamento, ele não seria mais responsável só por, não seria responsável por fazer contato entre presidência e diretores, mas sim ser esse contato externo com a administração e gerir as funcionárias executivas da gente. Além disso, a gente pretende também, para deixar um pouco o CASD, juntar para a zeladoria, visto que atualmente a gente sente que as duas diretorias estão seguindo estão praticamente a mesma coisa, a zeladoria com mais atribuições, de manutenção e a equipe, mas a gente acha até uma questão de gestão financeira que seria melhor juntar. Hoje em dia a gente tem muita questão de impacto de projetos, às vezes uma diretoria quer fazer um projeto grande, outra também, só que por uma questão monetária a gente precisa cortar um em detrimento do outro. Então, juntar seria algo interessante para a gente. Bem, agora só abordando um assunto um pouco mais recente, que foi a questão do rancho. Vocês viram que ele caiu bastante a qualidade nos últimos dias. Agora ele está voltando um pouquinho mais, porque a gente conseguiu fazer com que os grupos de trabalho funcionassem melhor. Mas o nosso objetivo no próximo ano é que a gente só evite que a gente chegue nessa situação desde o começo. A gente já criou uma relação boa com o Tenente Flores, que é o responsável pelo rancho, e a gente quer desde o início do próximo ano ajudar ele na questão logística. Porque, para a gente aumentar o orçamento do rancho, seria algo que está um pouco fora da nossa capacidade, da nossa alçada. A gente teria que estar falando de Ministério da Defesa aqui. Então, o nosso objetivo seria melhorar a questão logística para que eles conseguissem organizar bem os recursos deles e eles não gastem o dinheiro de forma sem grande preparo. Além disso, um outro grande foco nosso, utilizando muito dessa questão da marca, no caso, profissionalizar a nossa marca, é o auxílio externo. A gente quer melhorar a nossa relação com a Pró-Reitoria de Administração e melhorar o nosso uso da Pró-Reitoria de Administração.
Esse ano eles já se demonstraram bastante abertos à comunicação e a ajudar a gente. Eles conseguiram algumas vans para a Atlética, para conseguir transportar os atletas. Então a gente quer aproveitar dessa boa vontade deles e melhorar as nossas relações com eles a ponto de eles nos ajudarem com outras coisas. Talvez nos auxiliar com uma reforma, fazer alguma coisa por aqui, ou até disponibilizar funcionários para a gente desafogar um dos maiores contratos nossos, que é a União Salvadorina. Além disso, outro apoio que a gente quer focar é nos ex-alunos. Seja eles Itaex, AITA ou só ex-alunos como um todo. Porque normalmente eles são o quê? Expoentes da comunidade, eles são pessoas que, muito veterano, bicho, todo mundo que está no H8 acaba olhando e falando, pô, esse cara é foda. E eles naturalmente são boas influências no H8. E, além disso, eles são pessoas muito influentes na administração. Porque no fim do dia o ITA é uma faculdade, como tem um modelo muito americano, os ex-alunos eles investem muito no ITA. A gente tem a reforma dos labs de química, o Inova Lab, tudo isso está sendo tocado pela EITA e Itaex. Então, se a gente consegue trazer esses ex-alunos para a gente, para o nosso lado, para eles entenderem a nossa situação, a gente consegue mais pressão com a reitoria, com a administração, para a gente conseguir fazer mudanças que vão nos beneficiar. E além disso, é sempre bom esse contato de alunos e ex-alunos para troca, para manter a nossa cultura, entende? Para que as pessoas entendam como que era antigamente. E por fim, para a felicidade de alguns e tristeza de muitos, temos o ITA Ceará. O ITA Ceará é uma inevitabilidade. Seriam necessárias muitas condições para que ele fosse cancelado a essa altura do campeonato. Então, o nosso objetivo vai ser muito tornar ele a melhor experiência possível. Não só para a gente, como para as pessoas que vão para lá. O ITA Ceará ele vai ter que ser a melhor representação do ITA, de forma que a gente não perca a nossa excelência, não perca o nosso status, vamos dizer assim, no mercado de trabalho. Então, a nossa ideia é estruturar lá de uma forma eficiente, de forma que eles não percam a cultura do H8, assim como a gente vai estar já, vamos dizer assim, treinando a 29, por mais que não é garantido que eles vão para lá, a gente vai estar treinando a 29, condicionando a 29 a não achar que o ITA Ceará é o fim do mundo, para que eles estejam mais abertos àquela possibilidade e não simplesmente ignorem todas as iniciativas do H8 e tudo mais para conseguir nota para não ir para o Ceará. E além disso, o benefício daqui é, com a adição de um novo campus, a gente vai precisar mudar muitas normas. Tipo, Noreg, RIC, ROCA. O nosso objetivo é muito de, aproveitando que eles vão usar essa energia de ativação para mudar normas no ITA, a gente vai inserir as nossas próprias mudanças. A gente vai aproveitar que essas mudanças vão acontecer e a gente vai adicionar coisas que vão beneficiar os alunos. E essa comunicação com a comunidade que a gente vai buscar, ela vai ser muito incentivada por isso, porque a gente vai estar buscando vocês para conseguir saber quais são as melhores mudanças, quais são os melhores pontos de ataque e as guerras que a gente vai ter que travar ao longo do ano. Beleza. Então, era essa a apresentação. A gente queria contar mais problemas de mais claros na nossa cabeça e trazer soluções práticas para eles. E no fim, tipo, respondendo de novo a pergunta do início, a nossa ideia seria encontro do CAD. Essa é a nossa missão, é isso que a gente quer fazer do início ao fim da nossa gestão, a gente ganhando. E é isso.